No programa Jesus está voltando de hoje, nós vamos ler um texto que fala da diferença entre Israel e a igreja. O texto é da escritora Mary Schultz, também tradutora internacional, que faz os trabalhos de tradução para o grupo da Chamada da Meia-Noite, um pessoal que sabe profundamente a Bíblia, assim como ela também, e é um texto muito rico, que nos mostra as diferenças entre a igreja e Israel, o plano que Deus tem tanto para um grupo como para o outro grupo. Entram aqui as profecias de Daniel, e esse texto também é uma prova de que, para que o tempo para Israel volte a correr novamente, é preciso que a igreja não esteja mais presente. A 70ª semana de Daniel, o tempo parou para os judeus. Quando Jesus morreu, ressuscitou, o tempo deles parou, começou o tempo da igreja, que já está há mais de 2000 anos, a porta da graça aberta, e quando a igreja for retirada deste planeta, o tempo para os judeus volta a acontecer novamente. É a última semana que o profeta Daniel viu da 70ª semana de Daniel. Então vai ser uma semana de anos, ou seja, 7 anos. Nós vamos ler o texto aqui na íntegra. A profecia encontrada em Daniel 9, dos versículos 24 a 27, é uma chave para a compreensão da era intermediária entre a história de Israel e a igreja. A história de Israel começando com a reconstrução de Jerusalém até a segunda vinda do Messias, está incorporada às profecias da 70ª semana de Daniel. Sabemos que o Messias foi cortado, referindo-se à sua morte violenta, após a 69ª semana. E sabemos também, pelo livro do Apocalipse e outras passagens da Escritura, que a 70ª semana ainda está no futuro. Preste atenção aqui. E é representada pelos 7 anos finais antes do Messias voltar à Terra, ou seja, antes da segunda vinda literal de Jesus. Entre a 69ª e 70ª semanas, existe uma lacuna de aproximadamente 2000 anos. Nós já estamos no ano de 2012, então todo este período, durante a qual Deus tinha edificado sua igreja. Mateus 16, versículo 19, fala exatamente sobre isso. E visitado as nações, a fim de escolher o seu povo, pois Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. É altamente significativo que esta profecia da 70ª semana de Daniel, conquanto detalhando a história do povo de Deus, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Daniel capítulo 9, versículo 24. Nada tem a dizer sobre um período da história, agora conhecido como perdurando 2 milênios. Quando esta admirável lacuna ou parêntese é integrada à grande profecia cronológica de Daniel, o intérprete é forçado a distinguir duas histórias. Aqui começam a falar propriamente dito das diferenças. A história declarada de Israel, 490 anos. 2. A não declarada história parentética da igreja, de mais de 2000 anos. Deus tem uma história ou um programa distinto para Israel, bem como uma história ou um programa para a sua igreja. Os dois programas se harmonizam perfeitamente, sem interferir um com o outro, nem coincidir no período de tempo. Aqui é interessante, eles estão caminhando, mas não interferem um com o outro, e não coincidem. A história da igreja estará em completo declínio no período de tempo após a conclusão da 69ª semana e antes do início da 70ª semana de Daniel. Ou seja, vai haver o arrebatamento e aí começa a última semana que Daniel viu das 70 semanas de Daniel. Distinções vitais entre a igreja e Israel. Os dispensacionalistas
se distinguem dos não dispensacionalistas no sentido de que reconhecem as claras distinções bíblicas entre Israel e a igreja. As seguintes distinções estão embasadas nos claros ensinos das Escrituras, quando interpretadas em sentido claro, normal e literal. Por exemplo, os não dispensacionalistas se horrorizam diante do pensamento de que os antigos sacrifícios de animais serão praticados no reino messiânico, ou seja, no reino milenial. Mas isto foi o que os profetas do Antigo Testamento predisseram. Esse estudo tem um estudo belíssimo sobre este fato do Dr. John Whitcomb, que é um exercício de interpretação literal. Vamos agora às diferenças ou comparações e contrastes entre Israel e a igreja. Vamos lá. Israel é uma nação escolhida por Deus e mantida pelas promessas. Temos isso em Deuteronômio 7, 6 a 9. Nem todos os indivíduos nesta nação, Israel, escolhida, são salvos. Romanos 9, 6 e 11, 28. Agora a igreja. A igreja é uma assembleia de crentes chamados para fora, os quais foram batizados no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 13. Cada membro do corpo de Cristo é salvo, embora haja multidões de cristãos professos que talvez não sejam salvos. Um dos primeiros sinais de conversão é o amor pela palavra de Deus. Israel. Israel traça sua origem a Abraão, Isaque e Jacó. Lembrando que Jacó é o pai das 12 tribos de Israel. A igreja traça sua origem ao dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, quando os primeiros crentes foram colocados no corpo de Cristo. No programa de Deus para Israel, suas testemunhas compõem uma nação. No programa de Deus para a igreja, suas testemunhas estão entre as nações. O programa de Deus para Israel será novamente centralizado em uma cidade, Jerusalém, Jerusalém, Mateus 23, versículo 37, durante a tribulação. Mateus 24, 15 a 20, e durante o milênio, temos isso em Isaías, capítulo 2, versículo de 1 a 5. Ou seja, tanto durante a tribulação como durante o milênio, Jerusalém será o foco das atenções. Na tribulação, porque será reconstruído o terceiro templo dos judeus, a mando do anticristo. E durante o milênio, o próprio Jesus estará em Jerusalém. Haverá o quarto templo, nunca falamos sobre isso, acho eu, mas haverá o quarto templo, quando Jesus estará governando diretamente de Jerusalém. O programa de Deus para a igreja começou em Jerusalém e se estendeu aos confins da terra. Lucas 24, 47, Atos 1, 8. A igreja se identifica com Cristo ressuscitado, não com qualquer cidade eterna. A esperança e expectação de Israel era terrena, centralizada no estabelecimento do reino do Messias predito pelos profetas Jeremias e Isaías. A esperança e expectação da igreja é celestial, centralizada no glorioso aparecimento de Cristo, para arrebatar o seu povo para o céu. João 14, de 1 a 3, Filipenses, capítulo 3, versículo 20 a 21, Colossenses, capítulo 3, versículo 1 a 4, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. O propósito e programa de Deus para Israel foi revelado no Antigo Testamento das Escrituras. O propósito de programa de Deus para a igreja não foi revelado no Antigo Testamento, mas pelos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Efésios 3, 5. A história de Israel, conforme é vista em Daniel 9, 24, envolve o templo em Jerusalém. O mesmo diz respeito ao milênio. Ezequiel, nos capítulos 40
a 48. Durante a maior parte da era da igreja, não existe um templo em Jerusalém. Nesta era, Deus manifesta sua glória nos crentes verdadeiros, tanto individual como coletivamente, designando-os como o seu templo. 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 6, 19 a 20, Efésios 2, 21 a 22. Isto é realizado pela habitação do Espírito Santo em cada indivíduo nascido de novo. A história de Israel, conforme é vista em Daniel 9:24, envolve um sacerdócio limitado aos filhos de Arão, excluindo a maior parte dos israelitas. O mesmo se aplicará ao milênio, quando os sacerdotes de Zadok, também descendentes de Arão, servirão no templo. Ezequiel capítulo 40, versículo 46, 43, 19 e 44, 15. Durante a era da igreja, cada crente verdadeiro é um sacerdote capacitado a oferecer sacrifícios espirituais ao Senhor. Hebreus 13, 15, 1 Pedro 2, 9 e Apocalipse 1, 6. Enquanto Israel teve um sacerdócio, a igreja é um sacerdócio. Veja aí que grande diferença. A história de Israel, conforme é vista em Daniel capítulo 9, versículo 24, terminará com a vinda do Messias à terra, segunda vinda, para estabelecer seu reino ou reino milenial. A história da igreja terminará com o arrebatamento dos crentes, quando a plenitude dos gentios haja entrado. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18, Romanos 11, 25. Durante a história de Israel, a divisão étnica do mundo é dividida entre judeus e gentios. Esta divisão de todos os povos em judeus e gentios também se aplica àqueles no lugar de adoração em Israel, centralizado em Jerusalém. E o mesmo acontecerá na tribulação e no milênio. Durante a era da igreja, do Pentecoste até o arrebatamento, a divisão étnica do mundo é tripla: judeus, gentios e igreja de Deus. 1 Coríntios 10, 32. Sendo a igreja composta de judeus e gentios unidos em um só corpo. Judeus aqui messiânicos, que creem que Jesus é o Salvador deles. Efésios 5, 23. O lugar de adoração de Israel está centralizado em Jerusalém. Daniel 6,10, João 4,20. E o mesmo acontecerá na tribulação e no milênio. O lugar de adoração da igreja é onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Aí estou no meio deles. Mateus 18:20, João 4, 21 a 24. Cristo está no meio da sua igreja. Apocalipse 1, 13 a 20. Israel é comparada à esposa de Jeová, geralmente como uma esposa infiel. Temos isso lá em Oséias. E a igreja é a amada noiva de Cristo. 2 Coríntios 11, 2. Apocalipse 19, 7 e 8. A igreja a qual será apresentada um dia como gloriosa e sem máculas. Efésios 5, 27. Então este belíssimo texto da escritora e tradutora internacional Mary Schultz nos mostra a grande diferença que existe entre a igreja e Israel. As duas estão no mesmo tempo agora, só que o tempo para os judeus parou quando Jesus morreu e ressuscitou. Começou o tempo da graça. Quando a igreja for tirada deste planeta por meio do arrebatamento, o tempo dos judeus começará novamente a correr. O relógio dos judeus começará a correr a última semana que Daniel viu, da 70ª semana de Daniel. Então é uma prova bem clara de que durante a tribulação o que vai estar aqui é o remanescente de Israel e aqueles que foram deixados para trás. Porque a igreja não vai poder concorrer com este tempo, porque este tempo é a angústia de Jacó. É o tempo em que os judeus
vão ser passados pelo fogo. E o remanescente que ficar, que for provado pelo fogo, reconhecerá Jesus como seu verdadeiro Messias. Este foi o programa Jesus Está Voltando de hoje, quando nós apresentamos as diferenças entre Israel e a igreja. Fique ligado no programa Jesus Está Voltando.